Você já viu muitas vezes na sua vida a luz de uma estrela que atravessou a atmosfera de um planeta. Você já assistiu a um pôr do sol. Somos capazes de medir a variação de temperatura em função da altitude de um planeta que está a algumas centenas de anos-luz de nós, que nunca vimos. Uma das grandes lições desses últimos 30 anos de descobertas de sistemas exoplanetários é a diversidade. Muitos procuram encontrar um planeta Terra B, na verdade. É um pouco o santo grau para várias pessoas que procuram exoplanetas. Olá, Alain Le Cavelier. Olá, estamos muito felizes em tê-lo no programa. Então, para aqueles que não o conhecem, você pode se apresentar? Sim. Então, meu nome é Alain Le Cavelier de Zetang, sou astrofísico no CNRS, também ensino astrofísica na École Polytechnique e trabalho com astrofísica há quase 30 anos no Instituto de Astrofísica de Paris, que é um laboratório do CNRS, e tenho a sorte de poder trabalhar em todas as questões que surgem sobre os planetas, os cometas, essencialmente fora do sistema solar. Então, na verdade, você trabalha muito com o que chamamos de exoplanetas. E qual é o seu campo de estudo nesses exoplanetas? Você quer rastreá-los? Você tenta entendê-las? Então, Eu, pessoalmente, no fundo, não procuro exoplanetas. Estudo os exoplanetas descobertos pelos meus colegas. Ok. Então, eu estou atento a todos os meus colegas que rastreiam esses exoplanetas que a gente descobre há mais de 30 anos agora. Eu tive a sorte de começar minha carreira no momento em que estavam sendo descobertos os primeiros exoplanetas. E acabei me especializando no estudo dos planetas já descobertos, os mais interessantes que podemos caracterizar, por exemplo, observando sua atmosfera. E recentemente eu tenho me interessado mais especificamente pelo que chamamos de exocometas, ou seja, pequenos corpos de cometas gelados que orbitam estrelas diferentes do Sol, mas que se aproximam de sua estrela, que se evaporam e produzem caudas gigantescas de gás e poeira, como os cometas do sistema solar que vemos no céu aqui na Terra. certo. Então, para contextualizar um pouco, você disse que os exoplanetas, o estudo dos exoplanetas é algo relativamente recente. De como é que isso é tão recente, sendo que, na verdade, já somos capazes de detectar há mais tempo galáxias que estão muito mais distantes? Sim. Na verdade, observar os exoplanetas é muito difícil, no fundo. É curioso, mas esses objetos estão muito próximos. As estrelas ao redor das quais encontramos exoplanetas são estrelas nas redondezas do sistema solar, na verdade. São muito próximas, a algumas centenas ou milhares de anos-luz. É a vizinhança na nossa galáxia. Mas é difícil vê-las, detectá-las, porque elas giram perto da sua estrela e a luz elas não emitem luz. Um planeta só refletem a luz da sua estrela, os planetas que vemos, Júpiter, Saturno, que vemos atualmente no céu à noite. Se você olhar para o céu, vê um astro muito brilhante, é Júpiter. Na verdade, o que você vê em Júpiter é a luz do Sol refletida por ele. Então, os planetas não emitem luz, eles apenas refletem a luz da sua estrela e estão muito próximos da sua estrela, já que giram ao redor dela. Então, quando observamos as estrelas no céu, ficamos ofuscados pela luz da estrela e a luz do planeta é quase indetectável ou muito, muito, muito difícil de detectar. Então, para descobrir esses objetos foi preciso esperar até meados dos anos 90, quando tivemos técnicas suficientemente avançadas e pudemos usar técnicas chamadas indiretas. Ou seja, não detectamos a luz refletida pelo planeta, não detectamos a imagem do planeta, não vemos, tipo, tem um ponto luminoso, é o planeta. Com algumas fazemos isso, mas um pouco mais tarde. A gente detecta a influência desse planeta sobre a luz que recebemos da estrela. Então a gente estuda a luz da estrela e se essa luz da estrela traz informações sobre a presença de algo ao redor que a influencia, deduzimos de forma indireta a presença de um planeta. E para isso existem duas técnicas diferentes que deram resultados muito, muito eficazes. Primeiro, temos o método histórico das velocidades radiais. Enfim, isso é para dizer que medimos a velocidade da estrela, não a velocidade do planeta, né? A velocidade da estrela, porque o planeta gira em torno da estrela. Na verdade, ambos giram em torno do centro de gravidade comum, não apenas o planeta ao redor da estrela. Então, ou dito de outra forma, o planeta gira em torno da estrela, porque existe a gravidade, a atração gravitacional da estrela sobre o planeta.
Mas inversamente, ação e reação, existe a gravidade do planeta sobre a estrela. Então, né, o planeta faz a estrela se mover um pouquinho, bem menos, porque ele é muito menos massivo, mas ele faz ela se mover um pouco. E se a gente mede esse movimento, medindo a velocidade de deslocamento da estrela, detectamos a presença de um objeto que faz a estrela se mover, ou seja, a presença de um planeta, o que chamamos de método das velocidades radiais. Na verdade, a gente mede a velocidade por um efeito Doppler, é exatamente da mesma forma, o mesmo método que os policiais usam quando te pegam no radar na estrada para medir a velocidade do seu carro. Na verdade, dizer que a Terra gira em torno do Sol não é cientificamente exato. É, É uma boa aproximação, mas na prática a Terra gira em torno do centro de gravidade do sistema solar, que é composto pelo Sol, mas também pelos outros planetas, como Júpiter, que é a massa mais importante do sistema solar, Saturno, etc. E se a gente olhar o movimento do Sol na galáxia, bem, esse movimento, ele se move assim, ele gira um pouco, porque os planetas Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, a Terra, Vênus, Marte, Mercúrio fazem o Sol se mover ao mesmo tempo. eu estou exagerando um pouco. Vamos imaginar um cenário em que o planeta pesaria tanto quanto, ou até mais do que o Sol. Será que poderia existir um Sol que gira ao redor de um planeta gigante? Na física, se dois objetos têm a mesma massa, como em sistemas de estrelas binárias, isso existe. Nesse caso, ambos giram ao redor do centro de gravidade, um ao redor do outro. É isso que observamos em sistemas binários. Mas se tivéssemos um objeto com a mesma massa que a massa de uma estrela, a massa do Sol, nesse caso, esse objeto seria suficientemente massivo para iniciar as reações de fusão termonuclear no centro. Isso produziria energia, seria luminoso, seria uma estrela. Então, um planeta é um objeto que não é massivo o suficiente para que, em seu interior, comecem as reações de fusão termonuclear e que possa brilhar por si mesmo. Lá você trabalhou em algo que eu acho ainda mais incrível do que apenas a detecção de planetas. É o fato de entender um pouco como eles funcionam, a composição de sua atmosfera, o clima que existe lá. Como é que a gente pode ir tão longe, então, nos detalhes e na compreensão desses exoplanetas? Isso me permite explicar o segundo método, pois ainda não falei sobre ele. Existem dois métodos que trouxeram ótimos resultados na descoberta de muitos planetas. Então, justamente, agora vamos falar sobre o segundo método mais prolífico. Existem ainda três, quatro outros métodos, mas são mais difíceis de aplicar. O segundo método responsável por milhares de detecções de exoplanetas é o chamado método dos trânsitos. Desta vez, não medimos a influência da gravidade do planeta sobre a estrela, mas sim o fato de o planeta passar na frente da estrela e bloquear a luz da estrela. Então, ainda é uma influência do planeta sobre a luz que recebemos da estrela, mas não é uma mudança na velocidade da estrela, e sim uma mudança na luminosidade da estrela. Então, medimos a luminosidade das estrelas e quando o planeta passa na frente, ele bloqueia um pouquinho, não muito. Se pegarmos até mesmo um planeta como Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, se ele passar na frente do Sol, visto de muito longe, Júpiter tem mais ou menos um décimo do tamanho em raio do tamanho do Sol. Isso quer dizer que em superfície é ao quadrado, então dá um centésimo. Então, quando Júpiter passa na frente do Sol, a luminosidade do Sol diminui em um centésimo. É o maior planeta do sistema solar. Quando é a Terra é ainda um fator 10 menor. A Terra, mais ou menos, tem um pouco menos de um centésimo do tamanho do Sol em raio, hein? Não em volume, hein? Mas em raio, em diâmetro. E então, um centésimo vai dar 1 em 10 mil. Então, quando um planeta do tamanho da Terra passa na frente de sua estrela, a luminosidade da estrela diminui em cerca de 1 em 10 mil. Não é muito, mas podemos detectar isso graças aos observatórios espaciais. Tivemos as missões Corot lançadas pela França e Europa. Tem a missão Kepler, que foi lançada pela NASA. E atualmente temos a missão Cheops, um observatório espacial da Agência Espacial Europeia, e também a missão TESS da Agência Espacial Americana, a NASA. Então, há várias, enfim, lançamos missões espaciais para medir a luminosidade das estrelas e ver se de forma periódica a estrela ficava menos luminosa.
E quando detectamos que ela está menos luminosa, bem, vamos dizer todo mês, uma vez por mês, dizemos que há um planeta que gira ao redor da estrela e que passa na frente da estrela e diminui sua luminosidade. Então, 1% se for do tamanho de Júpiter, 1/10 de milésimo se for do tamanho da Terra e de forma periódica. Então, a gente mede instantaneamente, bem, instantaneamente. Assim que fazemos essas observações, temos imediatamente a medida do período orbital. Então, podemos deduzir a que distância essa estrela, esse planeta está de sua estrela, e temos a medida do tamanho do planeta. A gente sabe se é um planeta gigante que causa cerca de 1% de queda na luminosidade, ou um planeta do tipo terrestre que causa uma queda de luminosidade da ordem de 1/10 de milésimo. Então, depois, sua pergunta era: mas como fazemos para estudar esses planetas, já que no final das contas não os vemos? Eu disse: nós os detectamos de maneira indireta. Como vamos conseguir estudar objetos que não vemos? Bem, acontece que a luz que vem da estrela, quando o planeta passa na frente, ela fica menos luminosa porque está sendo encoberta. Mas tem uma parte bem pequena da luz da estrela que passa pela atmosfera do planeta. E quando a luz da estrela passa pela atmosfera, ela deixa sua assinatura nessa luz. E assim podemos caracterizar a atmosfera do planeta se a detectarmos, e assim saber muito, muito mais sobre um planeta que nunca vimos de verdade. Então aqui estamos falando de 1/10 de milésimo, que corresponde mais ou menos à superfície do planeta em relação ao Sol. É uma superfície ainda mais fina, equivalente à atmosfera de 1/10 de milésimo de uma estrela do outro lado da galáxia? Não do outro lado da galáxia, mas nas nossas proximidades. Estrelas suficientemente brilhantes podem ser vistas com binóculos. E então, na verdade, você disse que era 1/10 de milésimo, isso é para as atmosferas de planetas do tamanho da Terra. A gente começa a fazer isso com o telescópio James Webb, por exemplo, mas ainda é muito difícil. As primeiras atmosferas que caracterizamos foram as atmosferas de planetas gigantes. Veja, é uma queda de luminosidade de 1% e dentro desses 1% bem havia eventualmente 1 milésimo, né, 1/10 de milésimo, que era devido à parte da luz que tinha atravessado na atmosfera do planeta e que podemos caracterizar. Então, para isso, Enei, usamos a técnica que chamamos de espectroscopia. A gente decompõe a luz que chega até nós e, dependendo das cores que estão escondidas ou não, podemos então determinar propriedades como a composição e, eventualmente, a temperatura. Vou te dar um exemplo. Na verdade, você já viu várias vezes na sua vida a luz de uma estrela que atravessou a atmosfera de um planeta. Bem, você já viu um pôr do sol. Sim, sim. Sim. E bem, quando você observa um pôr do sol, você está vendo a luz de uma estrela que passou por uma atmosfera, no caso a atmosfera da Terra, e quando o Sol está baixo no horizonte, ele atravessa uma enorme camada da atmosfera e é por isso que o Sol fica vermelho. O Sol é vermelho porque a luz do Sol contém todas as cores. Vocês sabem, o branco, a luz branca do Sol, a luz branca dos refletores que nos iluminam aqui, é uma mistura de todas as cores do arco-íris, do azul até o vermelho, é isso. Mas a atmosfera da Terra tem a propriedade de absorver mais as cores azul, verde, violeta, azul esverdeado, etc., do que as cores alaranjadas e vermelhas. Certo. E isso é o que chamamos de espalhamento de Rayleigh. E então, quando você vê o Sol baixo no horizonte, a única luz que chega até você é a luz vermelha. E é por isso que o Sol não só fica vermelho, mas você também percebe que ele está menos brilhante. Você quase pode olhar para ele sem precisar cobrir os olhos. Mas, claro, não deve olhar por muito tempo, mesmo quando está perto do horizonte. Aproveito para dizer: nunca olhe diretamente para o Sol, porque isso queima suas retinas e é irreversível. Então, não olhe fixamente, mas dá para perceber que o Sol perto do horizonte é muito menos brilhante do que o Sol no zênite. E ele mudou de cor, né? Está muito mais avermelhado, alaranjado, avermelhado. E então, só a mistura dos dois já faz a gente perceber que não é só que ele mudou de cor, é que algumas cores foram removidas. E nós removemos o azul e por isso o Sol aparece vermelho. Bem, para os exoplanetas é a mesma coisa. Em determinado momento, observamos planetas gigantes passando na frente de sua estrela,
e analisamos as cores dessa luz que chegava até nós da estrela. E então vimos que a luz diminui bastante, por exemplo, 1% se o planeta for do tamanho de Júpiter, mas dentro desse 1% há um pouquinho a mais no azul. Ok. E é um pouquinho mais no azul. Essa é a assinatura da parte da luz azul que foi absorvida pela atmosfera, enquanto o vermelho passou direto, como no pôr do sol. E isso então nos permite caracterizar as propriedades físicas da atmosfera. E, por exemplo, com essa experiência que estou descrevendo, isso nos permitiu medir a temperatura da atmosfera de exoplanetas. Podemos obter a temperatura. Sim, porque na verdade o princípio é o seguinte, é que quando você mede essa absorção pela dispersão de Rayleigh que eu estava descrevendo, na verdade você então obteve uma medida da altura da atmosfera. E a altura da atmosfera está diretamente ligada à temperatura. Se você tem uma atmosfera muito quente, ela pode se estender a grandes altitudes, o que chamamos de altura de escala, que é proporcional à temperatura. Então, realmente existe a altura da atmosfera de um planeta, como a pressão e a densidade diminuem com a altitude. Essa altura, então, da atmosfera depende da temperatura. E ao medir quanto espalhamento Rayleigh havia na atmosfera do planeta, conseguimos medir a altura. A gente faz uma hipótese de que é uma atmosfera de hidrogênio, como a atmosfera do planeta Júpiter, porque a composição também entra um pouco em consideração. E a gente faz um cálculo que realmente pode ser feito no último ano do ensino médio. Enfim, realmente é um cálculo muito, muito simples e a gente pode deduzir a temperatura da atmosfera e a gente pode ir ainda mais longe. É uma coisa louca. Quando a gente pensa nisso, é que como vemos essa absorção e ela é diferente em diferentes altitudes da atmosfera. A gente pode até medir a temperatura em função da altitude na atmosfera e ver que, por exemplo, a temperatura diminui ou aumenta dependendo da altitude. Você sabe muito bem que na Terra faz mais frio no topo do Everest do que ao nível do mar, claro. Bem, é a mesma coisa nas atmosferas de exoplanetas. Existem várias camadas atmosféricas, mas há uma camada onde faz mais frio em altitudes elevadas do que em altitudes mais baixas. E com a espalhamento Rayleigh podemos medir de forma geral, né, mas em algumas centenas de quilômetros. Mas mesmo assim, veja, somos capazes de medir a variação de temperatura em função da altitude. Há algumas centenas de quilômetros de um planeta que está a algumas centenas de anos-luz de nós que nunca vimos. Só vimos a sua sombra. E estudamos a luz da sua sombra para deduzir todas as suas propriedades. É louco. E então, para poder observar esses sinais tão fracos, é preciso instrumentos extremamente precisos. O que a gente pode usar então para. Essa é a dificuldade. São necessários instrumentos muito estáveis, pois o planeta leva horas para passar diante da estrela, exigindo observação no momento certo. A gente não tem muito tempo. E é preciso medir quedas de luminosidade que são da ordem de uma fração de porcento. E em faixas de cor, faixas de comprimento de onda muito precisas, são necessários instrumentos de estabilidade excepcional. Na verdade, os melhores instrumentos para isso são os que enviamos ao espaço. Porque no espaço, bem, tudo é estável, não há mudança de temperatura, quer dizer, há mudanças de temperatura, mas são coisas que controlamos bem, etc. Também não há da atmosfera da Terra. Quando observamos do solo, vemos a luz da estrela, mas ela passa pela atmosfera da Terra, trazendo assinaturas que complicam um pouco as coisas. É possível, mas ainda assim é mais complicado. Então, os instrumentos que deram os resultados mais extraordinários foram o telescópio espacial Hubble e o telescópio James Webb. Agora, que permitem observações no infravermelho, o que nos permite observar essas atmosferas de exoplanetas. Medir as propriedades físicas, como a temperatura que acabei de mencionar para vocês, mas também detectar elementos. Ver também. Fenômenos como o escape foram dos primeiros que detectamos no Instituto de Astrofísica de Paris. Então, os escapes de atmosfera de planetas que perdem sua atmosfera. Ok, isso, estamos bem no meio disso. Capacidade de detectar, sim. Sobre o escape, talvez seja a chance de contar uma bela história de descoberta. Já que foi bom, agora faz.
um pouco mais de 20 anos, tínhamos acabado de descobrir os primeiros exoplanetas. Na verdade, né, os primeiros exoplanetas, os primeiros que descobrimos ao redor de pulsares, estrelas de nêutrons, cadáveres de estrelas, foi em 1992. E então, o primeiro ao redor de uma estrela do tipo solar foi a descoberta de Michel Mayor e Didier Queloz, em 1995, no Observatório de Haute-Provence, na França. São astrônomos suíços que usavam um telescópio do Observatório de Haute-Provence, um telescópio de 1,93 m do Observatório de Haute-Provence. E então, a primeira descoberta de exoplanetas ao redor de uma estrela do tipo solar em 1995. E então percebemos que essas técnicas funcionavam, descobrimos cada vez mais. No final dos anos 90 e início dos 2000, identificamos os primeiros trânsitos de planetas diante de suas estrelas. Então, lá no Instituto de Astrofísica de Paris, na equipe em que eu estava com Alfred Vidal-Magyar, Jean-Michel Desserres, Guillaume Ebrard, enfim, é realmente um trabalho em equipe. Não é só uma pessoa que trabalha, é preciso perceber isso. Então, na equipe, a gente pensou: olha, esse planeta que passa na frente da estrela, talvez a gente consiga ver a atmosfera. Isso que acabei de descrever para vocês. Apresentamos uma proposta para observar com o telescópio espacial Hubble a passagem do planeta diante de sua estrela. Pensando, vamos tentar alguma coisa? Era realmente algo que ninguém nunca tinha feito, sabe? Era só uma ideia, bem, um pouco fundamentada com alguns cálculos, mas ninguém nunca tinha feito. E pensamos, isso deveria ser possível. E vamos observar algo que conhecemos bem, que é o hidrogênio. É o elemento mais abundante do universo. E então, nos planetas gigantes, se fosse um planeta gigante como Júpiter, podemos imaginar que o hidrogênio é muito abundante. Isso fazia sentido. O hidrogênio tem outra particularidade, que é ser um elemento muito leve. É o elemento mais leve da tabela periódica de Mendeleev, então um elemento leve também é um elemento que vai subir muito alto na atmosfera. E como vemos, queremos ver a sombra da atmosfera que passa na frente da estrela. Bem, se ela vai muito alto, vai ser mais fácil de detectar. E acontece que na equipe de Alfred Vinamagyar nós tínhamos um conhecimento muito bom das observações no ultravioleta. E existe a possibilidade de observar o hidrogênio no ultravioleta com o telescópio espacial Hubble. Analisando tudo isso, decidimos tentar observar com o telescópio Hubble o planeta passando diante de sua estrela. E nós fizemos essa observação. E eu gosto de contar essa história, eu conto isso. Eu conto com frequência quando tenho a oportunidade de fazer apresentações para alunos do ensino fundamental ou médio para explicar como as descobertas são feitas. Às vezes parece que descobertas são assim. Recebemos uma imagem, dizemos, olha, encontrei, etc. Mas na verdade não é assim. É um monte de pessoas que interagem entre si, trocam ideias e dizem, olha, a gente poderia tentar isso. O outro diz, não, isso não vai funcionar, mas o que você falou me deu outra ideia. Talvez isso funcione. E você vê essas trocas. E quando recebemos os dados do telescópio Hubble, foi exatamente isso. Tinha um de nós que tentava, a gente não entendia nada e não via nada. Os dados pareciam totalmente ruins para a gente. Então a gente passou algumas semanas tentando tirar alguma coisa disso. E aí não funcionava. Então a gente deixou eles numa gaveta dizendo, bom, a gente tentou, mas não deu certo, não tem problema. Isso acontece na vida, tem que tentar, é isso. Alguns meses depois pensamos, é uma pena ter esses dados incríveis de um planeta passando diante da estrela. Vamos tentar de novo, talvez. Então tentamos de novo. Encontramos alguns problemas nos dados que resolvemos. Funciona melhor, mas ainda não é conclusivo. Então a gente desiste. Depois passam-se alguns meses. Depois eu me lembro com Alfredo. A gente diz, mesmo assim, é uma pena não tentar. Então voltamos a isso. Com a ajuda de Jean-Michel Desserres, que fez uma análise muito detalhada de algo que nos incomodava muito, era o aumento de temperatura do detector, que não era conhecido na época. Agora é algo que conhecemos muito bem. Mas na época, isso não era bem caracterizado para o telescópio Hubble. Em que consiste o aumento de temperatura do detector? Na verdade, Acontece que o telescópio, bem, ele está no espaço, mas ele gira ao redor da Terra. Então, há momentos em que ele está exposto ao Sol e há momentos em que ele está na sombra da Terra. E então, há mudanças de temperatura no telescópio. E o detector, quando ele esquenta, há uma emissão térmica que é um pouco mais intensa. E então, há uma imagem de fundo
que aumenta e que atrapalhava muito a interpretação. Porque o que a gente queria ver era uma mudança. Na verdade, estávamos tentando caracterizar qual é a diferença quando o planeta está na frente da estrela e quando o planeta não está na frente da estrela. É isso mesmo, na verdade. A gente faz a diferença entre os dois. E como havia esse aumento de temperatura do detector, enfim, que a gente interpretou, mas havia um ruído de fundo que aumentava, isso atrapalhava muito. E em um determinado momento a gente entendeu isso. E aí, veja, isso levou meses, na verdade. Em certo momento mexíamos e não funcionava. Então, um dia. Mas é isso mesmo, na verdade. Pronto, é assim que tem que tratar o problema. Aqui está o problema. Aqui está como tratá-lo. Então, uma vez que a gente tem a ideia, é sempre a mesma coisa, na verdade. Quando sabemos o que fazer, é só uma questão de técnica. Quase todo mundo sabe fazer. Por outro lado, o que é difícil é saber o que tem que ser feito. E em um determinado momento, a gente pensou: pronto, sabemos o que precisa ser feito, encontramos, está funcionando. E aí tivemos uma bela curva de luz. Finalmente vemos a diferença da linha Lyman alfa do hidrogênio entre o momento em que o planeta passa em frente à estrela e quando não está, vemos grande diferença. E de novo, a mesma coisa. A gente não entende nada, porque a diferença observada não era o que esperávamos. E o que a gente vê é que a queda de luminosidade da estrela, quando o planeta está na frente, na linha do hidrogênio, não é, como eu disse antes, um décimo de milésimo, um centésimo, etc. Foi 15%. Ok. Ok. Sendo que o planeta esconde 1% da estrela, aqui 15%. Tem alguma coisa errada. O que está acontecendo? E na verdade, depois a gente pensou. Dissemos, vamos entender. Primeiro, é preciso se convencer de que foi uma boa detecção, e isso é difícil. A gente pensa, talvez tenhamos errado na análise dos dados. Depois que a gente se convenceu disso, pensamos, não, isso não pode ser verdade. Então tínhamos outra medição que era a velocidade desse gás. Esse é o efeito Doppler que mencionei antes. Podemos medir também a velocidade do gás. E esse gás estava indo a 130 km por segundo, uma velocidade colossal. E aí a gente disse, pronto, entendemos. Bom, isso levou um tempo para a gente, mas em um certo momento a gente entendeu. É um gás que estava escapando da atmosfera do planeta, e é por isso que é uma enorme nuvem de gás, muito maior que o planeta, e que vai muito rápido, porque é gás escapando do planeta. Certo. Então, quando falamos de velocidade, é a velocidade em relação ao planeta? Sim. Exatamente. Em relação ao planeta. Então ele saía a 130 km por segundo. E foi assim que tivemos, de fato, não foi a primeira, foi a segunda, porque outros colegas americanos, simultaneamente, na verdade, tiveram ideias semelhantes e observaram o sódio. Mas quase simultaneamente, essas foram as primeiras observações de atmosfera de exoplanetas. E a descoberta, então. Observação e a descoberta de um fenômeno que não tínhamos imaginado, que é o escape atmosférico da atmosfera do planeta. E por que que há esse escape atmosférico? Por que esse gás sai do planeta? É simplesmente porque esse planeta está muito próximo da estrela. Não é como Júpiter. Esse planeta orbita sua estrela em 3 dias e meio. Enquanto isso, a Terra leva um ano para completar uma volta. A Terra leva um ano para dar a volta. Aqui é um planeta muito próximo e bastante aquecido. Realmente, a temperatura é muito elevada. E essa temperatura elevada permite o escape do gás mais leve, essencialmente o gás mais leve, o hidrogênio, que foi observado e, portanto, descoberto. O escape atmosférico. Planetas muito próximos de sua estrela perdem parte, ainda que pequena, de sua atmosfera. Mas então, o que faz com que a atmosfera escape não é diretamente o vento solar, é a temperatura da estrela. Então, Ah, sim. Bem, a temperatura do planeta, então. a temperatura do planeta, a atmosfera do planeta. Na verdade, é uma atmosfera que é aquecida pela radiação ultravioleta da estrela. E é a parte externa da atmosfera que é muito quente, muito mais quente do que a parte inferior. E essa parte externa, bem, justamente, é onde há elementos leves e que podem escapar. E como ela está em alta altitude, a gravidade é um pouco mais fraca. Então, há ao mesmo tempo esses fenômenos, esse equilíbrio entre a gravidade que mantém a atmosfera na Terra
Se temos a atmosfera que respiramos aqui, ela é mantida pela gravidade. A atração que faz com que eu fique sentado nesta cadeira também faz com que a atmosfera permaneça aqui, certo? E a da atmosfera da Terra, mesmo assim, ela perde hoje. A atmosfera escapa um pouco da Terra, mas muito pouco porque ela não é muito quente. E existe a gravidade da Terra. Lá estamos muito próximos, está muito quente, aquecido principalmente na parte alta da atmosfera, e isso escapa e pode perder quantidades suficientes para serem detectadas de um planeta que ainda não vimos. Existem planetas que te marcaram, nos quais houve descobertas surpreendentes, talvez? Então, sim, esse planeta que orbita a estrela HD 209.458b. Então, veja, é um nome um pouco complicado. É o primeiro para o qual detectamos um trânsito, para o qual detectamos atmosferas, etc. Então, sim, é realmente um planeta que marcou muito. Houve uma descoberta logo depois, que é a HD 189.733b. Pois é, são nomes estranhos, me desculpe. Depois tem outra, do mesmo tipo, para a qual conseguimos fazer muitas observações da atmosfera, escape atmosférico, etc. E agora tem um planeta que também nos interessa muito, que é o Beta Pictoris b. Então, é um planeta que gira em torno de uma estrela chamada Beta Pictoris. Mais do que dizer que esse planeta me interessa, ele realmente chama minha atenção porque conseguimos uma imagem dele. Antes falei que normalmente descobrimos de forma indireta. Acontece que esse planeta Beta Pictoris b, a equipe de Anne-Marie Lagrange, do Observatório de Paris, conseguiu fazer uma imagem dele. Nós temos pouquíssimas imagens da luz emitida pelo planeta, e nesse caso, para esse planeta, nós temos. Graças às técnicas, aqui são instrumentos em solo, mas com técnicas de óptica adaptativa que permitem fazer observações extremamente avançadas e detectar planetas como este, Beta Pictoris b. Mas na verdade eu prefiro falar para vocês sobre Beta Pictoris, porque Beta Pictoris é o nome da estrela. E então chamamos o planeta que gira ao redor dela de Beta Pictoris b, e até mesmo Anne-Marie Lagrange descobriu outro planeta, Beta Pictoris c. Hoje sabemos que existem ao menos 2 planetas nesse sistema. Mas é um sistema planetário completo, pois não há só uma estrela no centro, mas 2 planetas, pelo menos 2 gigantes que orbitam ao redor. Também há muitos pequenos corpos, asteroides, cometas, até pequenas poeiras, gás. É um sistema planetário completo. E aí é realmente, enfim, é absolutamente maravilhoso que a gente tenha a chance de ter um sistema planetário completo, jovem, bem perto do sistema solar, enfim. São cerca de 60 anos-luz, então bem pertinho da gente, e que é visto de lado. É um sistema planetário, então tudo está no mesmo plano. E acontece que a Terra, né, o sistema solar, está no plano orbital de todos esses objetos que giram ao redor de Beta Pictoris. E então temos a sorte de poder observar a passagem desses objetos na frente da estrela, os trânsitos que eu descrevi agora há pouco. E então podemos ver o planeta se movendo assim, quer dizer, girando, fazemos uma imagem disso. Também podemos observar objetos passando diante da estrela. E vemos, entre outras coisas, o que chamamos de exocometas, cometas, pequenos corpos que evaporam, que se aproximam da estrela, que evaporam, que formam enormes caudas de cometa. Assim como vemos as caudas, observamos os cometas do sistema solar, e quando eles passam na frente, bem, vemos a assinatura na luz da estrela. Igual, sempre a mesma técnica. E aí a gente faz um monte de observações desses objetos. Então, uma pequena pausa antes de irmos mais longe, a gente tende a confundir cometa, asteroide, meteorito. Você pode fazer um pequeno resumo do que são as diferenças? As diferentes categorias, sim, sim, sim. Os pequenos corpos, porque, na verdade, nos sistemas planetários existem os planetas Júpiter, Saturno, os grandes planetas gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, os planetas que às vezes chamamos de planetas de gelo, porque eles contêm muito mais voláteis, água, Urano e Netuno, e então, dentro do sistema solar, os planetas terrestres, Mercúrio, Vênus, Marte e a Terra. Então, esses são os planetas. E depois existem corpos menores.
Na verdade, são blocos elementares que restaram da formação dos planetas. Para formar um planeta, a gente aglomera material, faz pequenas poeiras que viram pequenos grãos, pequenas pedrinhas, e essas pedrinhas se aglomeram e dão origem a planetas, grandes objetos que se aglomeram e formam um planeta como a Terra, por exemplo. É isso. Mas nesse processo há alguns blocos elementares que são esquecidos, que se perdem no meio, e acabamos ficando em um sistema planetário com vários pequenos corpos de tipicamente alguns quilômetros, o tamanho de Paris para os maiores, o tamanho de Romans para os menores, digamos assim, e depois o tamanho de uma vila de Vendée para os bem pequenos, bem pequenos mesmo. Então, esses corpos que restaram da formação dos planetas, há um certo número que está relativamente próximo do Sol. Tipicamente, por exemplo, para o que chamamos de cinturão de asteroides, todos esses pequenos corpos que estão entre Marte e Júpiter são corpos, então, de alguns quilômetros, ou, enfim, onde os maiores têm 500, 1.000 quilômetros, né? Mas só há alguns poucos. A maioria tem só alguns quilômetros. Estes são os asteroides. Então, são objetos que estão próximos do Sol e, portanto, não há mais gelo, porque se houvesse gelo, bem, ele já teria evaporado. Estamos perto do Sol, por isso são corpos mais rochosos. E então, mais longe, além de Netuno, lá também temos restos da formação do sistema solar. E são pequenos corpos, mas que estão suficientemente distantes para conter voláteis. Gelo de monóxido de carbono e dióxido de carbono, e principalmente gelo de água, pois a água se forma naturalmente. Então, esses objetos contêm gelos, estão distantes e são tranquilos. E de vez em quando, eles são perturbados pela passagem de uma estrela próxima ao Sol ou pelas perturbações gravitacionais dos planetas. E de vez em quando eles são colocados em órbitas que os fazem se aproximar de maneira periódica ou quase periódica do Sol. E quando eles se aproximam do Sol, bem, aí acontece o que tem que acontecer, o gelo evapora, quer dizer, sublima, exatamente. E então eles ejetam poeira, todas as pequenas pedras que estão na superfície são empurradas para o espaço, e isso forma essas caudas gigantescas dos cometas. Então, para responder à sua pergunta, a diferença entre asteroide e cometa é que o asteroide é um objeto mais rochoso, que estão em órbitas mais circulares ou quase circulares, e que são calmos e não têm fenômeno de evaporação, nenhuma atividade na superfície, enquanto os cometas são esses objetos que contêm mais voláteis, mais gelo, longe do Sol. Eles se formaram junto com a Terra há 4 a 4,5 bilhões de anos e permaneceram congelados esse tempo todo, longe. E de vez em quando eles são colocados próximos do Sol, então em órbitas muito elípticas, que se aproximam, se afastam, se aproximam, se afastam. E aí, quando eles se aproximam do Sol, há uma atividade cometária, que a gente chama de atividade cometária, e isso vai para todos os lados. Esta é a diferença entre cometas e asteroides. Então, no sistema de Beta Pictoris, nós temos os dois, porque observamos muita poeira a um disco de poeira. Aliás, foi assim que detectamos pela primeira vez, vimos o disco de poeira. E para produzir essa poeira, bem, uma das melhores maneiras é provavelmente colisões entre asteroides que colidem de vez em quando. Puf, isso faz uma grande nuvem de poeira que se espalha pelo sistema, então achamos que há muitos corpos do tipo asteroide. Mas também há objetos que se evaporam, como os cometas, e aí vemos a nuvem de gás. Ao passar diante da estrela, isso permitiu detectar e estudar em grande detalhe todos esses pequenos corpos. É incrível quando a gente pensa nisso. São corpos de alguns quilômetros que estão localizados a 60 anos-luz. E no final das contas, a gente é capaz de estudar a composição, as propriedades, enfim, a gente não os viu, só vimos a sombra deles passando na frente da estrela. Eu acho que aí. Isso pode ser interessante, porque como esses são corpos que estão bastante distantes no sistema solar, eles ainda contêm materiais voláteis. Será que não podemos usá-los para voltar um pouco no tempo e obter informações sobre a formação do sistema solar, sobre os elementos que estavam presentes nesse sistema? Então, na verdade, tio, o que você está descrevendo aí é a capacidade que temos de reconstituir as condições físicas
que deram origem à formação de um sistema planetário ou de sistemas solares. Isso é muito usado no estudo dos cometas no sistema solar, certo? Quando estudamos os cometas do sistema solar hoje, pensamos que isso vai nos dar pistas sobre o que aconteceu há 4,5 bilhões de anos quando o Sol se formou, e em particular a distribuição dos elementos, dos gelos, das rochas, em função da distância até a estrela, ou também a distribuição dos isótopos. Então, os isótopos são os elementos. Você vê hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio, etc. Existem várias formas desses elementos, dependendo do número de nêutrons que há no núcleo. E então, por exemplo, o carbono, você sabe que existe o carbono 12, existe o carbono 13 e existe o carbono 14 que usamos para datar objetos em arqueologia, certo? Então, existem vários tipos de isótopos dos elementos e o hidrogênio, por exemplo, tem um isótopo chamado deutério. E então podemos quantificar a fração dos diferentes isótopos, a composição. E então, para o sistema solar, é isso que fazemos com os cometas. Tentamos determinar, por exemplo, qual é a quantidade de deutério, a fração de deutério no hidrogênio da água dos cometas. E para responder a uma pergunta difícil, de onde vem a água da Terra? Essa é realmente uma pergunta muito difícil e esperamos ajudar a responder medindo essa composição isotópica dos cometas no sistema solar. Então, para as exocometas ainda não chegamos lá, na verdade. É preciso dizer a verdade. Atualmente estamos fazendo as primeiras medições da composição desses objetos e estamos na etapa em que tentamos entender se eles se formaram longe, perto ou coisas desse tipo. Mas isso dá pistas sobre os mecanismos que podem ter ocorrido em outro sistema planetário com uma configuração de planetas diferente para ver a diversidade. Porque uma das grandes lições desses últimos 30 anos de descobertas de sistemas exoplanetários, hoje conhecemos vários milhares, é a diversidade. Os sistemas planetários têm uma diversidade absolutamente incrível, incrível. Na verdade, há 30 anos eu ainda me lembro de conferências em que se discutia quais planetas poderíamos descobrir, porque há 30 anos ainda não tínhamos descoberto nenhum. E eu garanto a vocês que todo mundo usava o sistema solar como modelo, pensando: bom, vamos procurar por planetas gigantes que orbitam em várias dezenas de anos, como Júpiter e Saturno, e depois por planetas terrestres que orbitam em alguns anos, como Vênus, Marte e a Terra. Na verdade, procurávamos sistemas solares. E o que a gente descobriu? Não descobrimos sistemas solares, descobrimos um monte de coisas que não se parecem em nada com o sistema solar. São planetas que a gente descobre, então tem alguns que estão em órbitas muito elípticas. Existem planetas muito, muito massivos que têm 10 vezes a massa de Júpiter. Existem planetas para os quais não temos nenhum equivalente no sistema solar, que tem uma massa entre a massa dos planetas terrestres e a massa dos planetas gigantes gasosos. No sistema solar existe uma interessante dicotomia. Temos os planetas terrestres, sendo que os dois mais massivos são a Terra e Vênus, com mais ou menos a mesma massa, e depois temos os planetas gigantes gasosos. Os menos massivos desses planetas gigantes gasosos são Urano e Netuno. Isso dá 14 e 17 vezes a massa da Terra, então, veja, entre uma vez a massa da Terra e 14 vezes a massa da Terra, não há nada no sistema solar. E essa dicotomia nos permite classificar facilmente. Pronto. Quando é menos que uma massa da Terra, é rochoso. Quando é mais de 10 vezes a massa da Terra, é um planeta gigante gasoso. Agora, se você encontra um objeto que tem 7 vezes a massa da Terra, o que é isso? É um planeta gigante gasoso ou é um planeta terrestre? Certo? A gente não sabia, então o que a gente fez foi que a gente descobriu vários sistemas muito diferentes do sistema solar, com planetas que não têm nenhum equivalente no sistema solar. Tentamos entender a natureza deles. Esses planetas de massa intermediária entre 5 e 10 vezes a da Terra. No final, as menos massivas, até talvez 5, 6, 7 vezes a massa da Terra, são provavelmente planetas rochosos, telúricos, e depois há uma faixa de planetas intermediários que aí
Bem, se parecem mais com o que chamamos de mini Netunos, como Netuno, mas um pouco menores, um pouco mais pequenos, mas ainda é um campo que estamos explorando. Hoje em dia, nós temos alguns elementos de resposta. Nós entendemos a complexidade e, no final das contas, o esquema muito simples que tínhamos há 30 anos sobre a formação do sistema solar estava correto em suas linhas gerais, mas nos detalhes havia muitas coisas que não tínhamos entendido e que agora entendemos graças à observação de sistemas muito diferentes do sistema solar, certo? Então agora detectamos algumas milhares de exoplanetas. A gente conseguiu encontrar alguma que se pareça com a Terra ou absolutamente nenhuma. Então, Que se pareça com a Terra, bom, depende do que a gente chama de parecer com a Terra, né? É uma questão difícil e muita gente procura encontrar um planeta Terra B, na verdade, né? Então, é meio que o graal para várias pessoas que procuram exoplanetas pensando, se eu encontrar algo que mais se pareça com a Terra, vou ficar feliz, na verdade, né? A gente gosta muito do nosso planeta Terra, obviamente. Então, a gente gostaria de encontrar algo que se parecesse com ele. Isso é humano, na verdade, né? Então, para responder a sua pergunta, não, a gente não encontrou algo que se pareça 100% com a Terra, mas tudo depende das propriedades que você quer. Se você quiser encontrar um planeta que tenha só a mesma massa que o planeta, a massa da Terra, isso sim. Agora, a gente conhece alguns planetas que têm massas semelhantes à massa da Terra. Se você quiser um planeta que tenha mais ou menos o tamanho da Terra. Agora, a gente conhece alguns planetas que têm mais ou menos o tamanho da Terra. Agora, se você quiser um planeta, né, a Terra não é só o seu tamanho e sua massa, é também o lugar onde ela está no sistema solar. Ela está na distância certa do Sol, ela está na distância. Não muito perto para que possa haver água, água líquida, e não muito longe para que a água não esteja congelada. Então, o que chamamos de zona habitável, a distância certa da estrela, que permite que a água esteja em forma líquida na superfície se houver uma atmosfera, é isso. Essas são mais ou menos as ideias gerais. E então, agora, se você me disser um planeta na zona habitável, nós conhecemos planetas nas zonas habitáveis. Mas muitos desses planetas são planetas gigantes, gasosos, então que não se parecem com a Terra. E hoje conhecemos alguns. Então, poderíamos dizer Trappist-Tumme, por exemplo, que é um planeta um pouco menor que a Terra, que está mais ou menos na zona certa. Então que poderia se parecer com a Terra. Só que todos esses planetas, veja, também têm propriedades diferentes. Elas não giram ao redor de estrelas como o Sol. Pequenos planetas são encontrados mais facilmente próximos a estrelas menores. E TRAPPIST-1, por exemplo, que é a estrela ao redor da qual gira o planeta TRAPPIST-1I, é uma estrela muito, 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 muito pequena, muito ativa, pouco luminosa, muito fria. E, aliás, o planeta está na zona habitável porque ele está muito próximo de uma estrela muito fria, certo? Então, esse planeta, em algumas de suas propriedades, se parece com a Terra, mas em outras propriedades ele não se parece com a Terra. Então, se você me disser que quer um planeta que se pareça com a Terra, bem, hoje a gente não tem. Depois, a gente poderia até ir mais longe. Eu quero um planeta onde haja uma atmosfera de oxigênio e nitrogênio, por exemplo, aí já é outra coisa. Então, hoje, a gente tem planetas que têm boas propriedades para se parecer com a Terra, eventualmente boas propriedades para permitir a existência de vida, o surgimento de reações químicas complexas que a gente poderia chamar de vida. Mas nada que se pareça. Enfim, que seja o planeta gêmeo da Terra. A gente tem mais primas, vamos dizer assim, temos primas da Terra, mas ainda não temos um planeta gêmeo da Terra. então o planeta B não é para agora? Enfim, existem missões espaciais que procuram planetas que se parecem mais, por exemplo, com a missão espacial Platô da Agência Espacial Europeia, que vai procurar planetas. Conforme descrevi, buscamos a passagem de planetas diante da estrela, medindo a luminosidade de centenas de milhares de estrelas. De vez em quando aparece uma que fica um pouco menos luminosa, mas aí a gente diz: olha, tem um planeta passando na frente. Então, essa missão Plato da Agência Espacial Europeia vai ser lançada no começo de 2027. Então, em breve, daqui a alguns anos, a gente pode esperar ter planetas que tenham mais ou menos o tamanho da Terra e que giram em torno de estrelas como o Sol.
e com períodos orbitais de cerca de 1 ano, então talvez Plato descubra planetas que, pelo menos nessas propriedades, se pareçam com a Terra. Então isso não é para agora, mas se a gente não for muito exigente sobre o que pedir para se parecer com a Terra, em 4 ou 5 anos você vai me convidar novamente e eu vou contar sobre os planetas que a missão Plato descobriu. Com prazer. Às vezes ouvimos falar em alguns jornais, em alguns programas, sobre possíveis vestígios de vida em exoplanetas. Essas são notícias sérias? Como fazemos para estudar esse tipo de coisa e já temos resultados reais sobre essas questões? Temos resultados, mas vou te interromper agora. Não há nada de. Enfim, não posso dizer sério porque seria muito severo, mas nada de concreto, isso mesmo. Então, há coisas interessantes, isso é incontestável, mas muitas vezes você tem su- sugerido. Muitas vezes são anúncios que são um pouco exagerados. Ah, e os resultados podem ser interessantes. E às vezes eles podem ser um pouco inflados, para criar mais expectativa. E algo que é apenas interessante acaba nos jornais. Já aconteceu comigo de ouvir, descobrimos a vida, etc. E não, por enquanto, não descobrimos nenhuma assinatura de vida. Nesses planetas extrasolares. Mas descobrimos coisas interessantes. O último anúncio, que acabou sendo um pouco exagerado, foi a descoberta do dimetilsulfeto DMS, né, uma molécula um pouco complexa, enfim, 2 radicais metila e um átomo de enxofre no centro, então uma molécula sulfurosa, e é essa molécula. Na Terra, ela é produzida pelos organismos vivos, na verdade, é uma química um pouco complexa com enxofre, e na Terra, bem, ela é produzida pelos organismos vivos. Então, há um planeta, nós estudamos o espectro. Quando ela passou na frente da estrela, da mesma forma, nós decompusemos a luz da estrela quando o planeta passa na frente. Nós vimos as assinaturas de alguns de um composto e, de exagero em exagero, isso acabou indo para os jornais. Descobrimos vida nesse planeta. Na verdade, na prática, há dois obstáculos que eu posso te dizer, que são, primeiro, na verdade, não temos certeza se foi realmente o dimetilsulfato que foi detectado, porque o sinal eu olho. Depois fui ver o artigo, eu o quê? Bom, sim, bom, sim. Ué, bom, Poderia ser, mas não é muito. A detecção ainda não é convincente. Isso poderia ser muitas outras coisas. Olha, pode ser isso, mas pode ser muitas outras coisas. E mesmo que fosse isso que tivesse sido observado, estamos longe de ter provado que se tratava de mecanismos biológicos que produziam essa molécula. Então, realmente há 2 exageros, tanto na detecção quanto na interpretação dela. O que faz com que nesse caso seja bastante questionável, na verdade, né? Mas vamos manter o lado positivo, na final de contas. É, Além do exagero, isso mostra mesmo assim que, com os instrumentos que temos hoje, entre outros o telescópio James Webb e o telescópio Hubble, espero que não o esqueçamos, pois ainda usamos e fazemos muitas observações até hoje. As descobertas de exocometas que eu descrevi para vocês agora há pouco, isso foi feito com o telescópio Hubble, não com o James Webb. Estudar exocometas com o James Webb é muito difícil, por isso usamos o telescópio Hubble. Mas o telescópio James Webb para essas detecções de moléculas complexas é um instrumento realmente muito eficiente. Então, vou manter a mensagem positiva desse anúncio sobre o metilsulfato, que talvez precise ser questionado. É que estamos realmente em uma época em que somos capazes de caracterizar atmosferas de exoplanetas de forma relativamente detalhada e esperar detectar coisas que podem ser indicadores de uma química complexa. E então os primórdios da descoberta da vida nesses planetas, então, são só os primórdios, né? Mas mesmo assim é interessante. Vamos manter o lado positivo. falamos do James Webb, falamos do Hubble. Os astrofísicos que estudam os exoplanetas
Ah, eles trabalham com laboratórios, trabalham com agências para entrar em acordo sobre as ferramentas que serão lançadas? Acredito que existe, na verdade, um diálogo e interações entre os dois. Sim, instrumentos como o James Webb ou futuras missões como a Plateau, como eu estava dizendo, ou os instrumentos que nas próximas décadas serão lançados, são definidos pelas equipes científicas. Na verdade, há na NASA ou na ESA, a Agência Espacial Europeia, pessoas que projetam instrumentos, mas elas não os projetam com a ideia. Vamos criar um instrumento que faça isso, etc. Existe realmente uma interação e, na verdade, são mais as equipes científicas que dizem, com as tecnologias que temos hoje, poderíamos fazer esse tipo de observação, esse tipo de medição, e sabemos com o conhecimento científico que temos hoje que essas medições vão nos permitir responder a esse tipo de pergunta. E, na verdade, há muitos, enfim, sim, intercâmbios nas comunidades e em nível internacional. Na verdade, né, as equipes europeias, as equipes americanas que trocam informações com as japonesas, indianas, etc., que trocam ideias sobre as coisas que podemos fazer com os instrumentos que podemos desenvolver hoje e que definem os instrumentos que serão construídos em 10 ou 20 anos. Frequentemente, equipes científicas dão o impulso inicial quando surge a primeira ideia, dizendo: conhecemos esse tipo de objeto e poderemos caracterizá-los melhor com essa observação. É mais um impulso inicial. Vem mais daí, tentando fazer algo que seja realista técnica ou economicamente. Quer dizer, o ideal seria ter um instrumento de 100 metros no espaço, mas economicamente isso, enfim, não é possível, né? Então é isso. Uh, donc, essaye de as equipes dizem: olha, seria possível fazer esse tipo de observação porque assim vamos entender melhor alguma coisa. Na verdade, o cientista, o trabalho dele é identificar as perguntas certas, no fundo, não é encontrar as respostas, encontrar a resposta. Uma vez que encontramos a pergunta certa, o resto é uma questão técnica. Encontrar a pergunta certa, esse é o verdadeiro trabalho do pesquisador, no fundo. É isso que eu sempre explico. O pesquisador, o trabalho dele não é encontrar as respostas, é encontrar as perguntas. E então as equipes científicas definem os objetivos científicos e depois vão até as equipes técnicas para dizer: olha, seria bom fazer isso. E fazem pressão junto às agências espaciais para conceber instrumentos que permitam responder a essas perguntas. E esse é um processo que acontece o tempo todo, porque entre o início do surgimento de uma ideia de, olha, seria bom fazer tal instrumento, e bem, e o instrumento que está no espaço fazendo as observações se passam no mínimo 20 anos então. É realmente um processo muito longo de troca, de concepção. E depois há debates, às vezes debates técnicos. Ou seja, eu gostaria de chegar a tal resolução para o meu instrumento, e então o lado técnico diz: sim, mas aí vai ser complicado. Muitas vezes é um equilíbrio entre sensibilidade e resolução. Depois as equipes científicas debatem. Há alguns que vão preferir a resolução, outros que vão preferir a sensibilidade, obviamente. E então, bem, no final chega-se a um compromisso. E então as agências espaciais aceitam o instrumento e depois ele é lançado e então é utilizado como o James Webb. Há alguns anos ou há algumas décadas, no caso do telescópio Hubble, que foi lançado em 1991 e já faz 35 anos que ele está no espaço e ainda continua dando resultados. Enfim, quem é realmente? Enfim, atualmente, quando eu sair desses estúdios, eu vou me dedicar a isso. A finalização de um artigo, a partir de observações que fizemos no ano passado, em setembro, no ano passado, há 6 meses. Com o telescópio Hubble, então você vê, é realmente um instrumento realmente muito, muito, muito eficiente e que mudou a nossa capacidade de estudar esses exoplanetas. Realmente, se não tivesse existido o telescópio Hubble, Não teríamos conseguido encontrá-los. não, para achá-los fizemos observações. Bem, observação em solo para as velocidades radiais, observação no espaço para os trânsitos, mas o telescópio Hubble é para estudá-los, ok? Na verdade, o telescópio Hubble estuda planetas descobertos por outros instrumentos. Certo, eu tenho um pouco essa sensação de que é muito mais interativo do que eu imaginava inicialmente.
E acho que muita gente imagina o mundo da ciência assim. E eu tenho a impressão de que existe muito esse diálogo entre diferentes interlocutores, entre diferentes cientistas, seja para análise dos resultados, seja para a concepção dos instrumentos. Hã, Sim, então, na verdade, a ciência não é. Um pesquisador, ele não trabalha sozinho, na sua torre de marfim, onde ele diz: "Ah, tive uma boa ideia, faço meu cálculo e pronto, acabou". Na verdade, para fazer surgir ideias e saber se essas ideias são interessantes é uma questão difícil. O que é interessante de se saber, afinal? E bem, isso é sempre em interação com os outros que dizem: "Ah, se você entende melhor isso, eu vou conseguir entender melhor outra coisa". Então, uma ideia só é interessante se ela estiver em interação com outra ideia, mas uma ideia sozinha, enfim, um cálculo, né, o resultado de um cálculo sozinho, se isso não alimenta outro conhecimento, no fundo não é um conhecimento útil. E um conhecimento interessante e útil é um conhecimento que interage com outro conhecimento. Então, para responder a sua pergunta, sim, o mundo da pesquisa é um mundo que interage o tempo todo. Então, poderíamos ter uma visão idílica dizendo que são pessoas que colaboram, mas nem sempre é assim. Às vezes, há pessoas que estão um pouco em competição, que gostariam de descobrir algo antes do outro, ou que acham que seu tema é mais interessante do que o tema do colega ao lado. E que faz pressão, por exemplo, para uma agência espacial para que seja feito o seu instrumento em vez do instrumento do outro. Então, também existe uma competição, uma emulação, digamos assim, mas sim. Donc, oui, por essência, é um mundo que interage muito. Ele não pode existir se não interagir, porque o conhecimento só progride de maneira coletiva, né? Não é um indivíduo, então necessariamente depois também existem interações, interações mais, enfim, nem sempre, às vezes há interações, enfim, não destrutivas, mas mais ásperas, digamos assim. Então tá bom. É, voltando um pouco então, sobre esses exoplanetas, usamos vários nomes diferentes, às vezes nomes com letras e números, às vezes nomes um pouco mais poéticos. Como é que se escolhe, então, o nome dos exoplanetas? Isso. Então, isso é um debate muito, muito amplo. A, a, a nomenclatura atual para os exoplanetas é para designar um planeta. O que fazemos é usar o nome da estrela. Então, as estrelas são catalogadas, existem vários catálogos, né? E a gente adiciona uma letra a esse nome da estrela para indicar. Por exemplo, eu falei de Beta Pictoris b agora há pouco, então é um planeta que orbita a estrela Beta Pictoris. E quando a gente descobre um planeta ao redor de uma estrela, a gente o chama pelo nome da estrela, com um pequeno b. Então, por que b? Quer dizer que o A designa a estrela? Então, é um sistema binário, como eu descrevi lá no começo, é um sistema binário de dois objetos que giram um ao redor do outro. A é a estrela. E o primeiro que a gente descobre, que gira ao redor dela, vamos chamar de B. Se descobrirmos ainda outro planeta, um segundo planeta, vamos chamar de pequeno c. E se descobrirmos outro planeta, vamos chamar de pequeno d, pequeno e. Mais cedo, eu falei de TRAPPIST, TRAPPIST 1e. É o quarto planeta que gira ao redor da estrela TRAPPIST 1. Ok, tudo bem. Então essa é a nomenclatura. Por isso, às vezes, as coisas ficam não é tão difícil. Beta Pictoris b, ou o primeiro planeta ao redor de uma estrela do tipo solar, 51 PEG b, é o planeta B, o primeiro que foi descoberto ao redor da estrela 51 PEG, e é a 51ª estrela da constelação de Pégaso. Então, a constelação de Pégaso, que todo mundo pode ver no céu de outono, forma o grande quadrado de Pégaso. Bem, nessa constelação houve um astrônomo do século XVIII que numerou todas as estrelas, de 1 até, enfim, as que são visíveis a olho nu. Então, e tem a 51ª, isso mesmo. E então, o primeiro planeta que foi descoberto foi chamado de 51 PEG b. Então, isso acontece depois, quando encontramos planetas ao redor de estrelas que têm nomes de catálogos um pouco mais complicados. Mais cedo, eu mencionei HD 209.458b, é isso. Porque é o catálogo de Henry Dreyer HD, e ele catalogou várias centenas de milhares de estrelas, e essa é a número 209.458 desse catálogo, então fica HD 209.458.
Depois colocaram um pequeno b, certo? Então, esses são os nomes. E depois há pessoas que trabalham com microlentes, quem? Então, é outra técnica para descobrir exoplanetas. Então, isso gera nomes compridos que eu não posso te dar. Eu mesmo não me lembro. Então, no começo, a gente se contentou com isso e, de qualquer forma, vamos sempre manter essa nomenclatura. Mesmo que a gente dê nomes próprios para os planetas, sempre vamos manter essa nomenclatura, porque é necessário para catalogar, para fazer um catálogo. Não dá para fazer um catálogo com várias dezenas de milhares de planetas, ou para designá-los toda vez, seria preciso encontrar um nome para cada um, criar um processo para dar um nome, etc. No fundo, essa nomenclatura que descrevi é muito prática e funciona, então sempre a manteremos. Não tenho dúvidas sobre isso. É como o seu CPF, no fundo, te deram um nome. Pronto, Sr. Polly. Mas a gente sabe muito bem que você pode ter um homônimo, que por quando precisamos catalogar 65 milhões de habitantes, é mais prático ter um número, que é 1. Eu não sei os outros números, mas enfim, um nome um pouco complicado, mas que é muito prático. Bem, a gente tem a mesma coisa para os planetas, mas depois tem aqueles planetas que a gente gostaria de dar um nome um pouco mais fácil do que HD 209.458b. Isso demorou, por vários motivos, mas foi complicado definir um processo para dar nomes, e as pessoas não concordavam. Os primeiros descobridores estavam relutantes em dar nomes. Quando os descobridores estão relutantes, isso complica as coisas. Depois, quem dá o nome, como se escolhe o nome, é complicado. E quando se trata de planetas, ainda há um lado afetivo. Dar um nome é um assunto delicado. No fundo, eu, por ter participado das primeiras campanhas que deram nomes, posso te garantir que às vezes a gente se surpreende com a reação, porque sim, a gente percebe que é um assunto delicado. Bem, dar um nome, sim, é isso mesmo, materializa algo mais próximo, então é isso. Foi complicado, mas no final chegamos a um consenso. Enfim, em um certo momento, sim, foi no começo dos anos, bom, entre 2010 e 2015, houve as campanhas, especialmente vindas dos Estados Unidos, onde algumas pessoas começaram a dizer que ainda não havia nome para os planetas. Já fazia 15 ou 20 anos que eles tinham sido descobertos e ainda não tinham nome, então alguns queriam dar nomes. Houve campanhas que começaram a ser organizadas por grupos privados, indivíduos e até campanhas pagas. Sempre tem gente que encontra um jeito de ganhar um pouco de dinheiro. E também houve campanhas pagas em que alguém abria um site e dizia: olha, você paga, você vai votar pelo nome, etc. E o nome que você escolheu vai ser dado a esse planeta por indivíduos ou grupos de indivíduos que não tinham nenhuma legitimidade especial para fazer isso. E aí a gente pensou que precisava fazer alguma coisa, então a União Astronômica Internacional, acontece que naquela época eu era presidente da Comissão de Exoplanetas da União Astronômica Internacional. A União Astronômica Internacional é como se fosse a ONU dos astrônomos. Ela reúne 12 mil astrônomos profissionais do mundo inteiro, de mais de 140 países diferentes. Enfim, é realmente é isso. É o órgão que reúne todos os astrônomos que trabalham com objetos astronômicos. E aí a gente pensou que precisava fazer alguma coisa, então organizamos campanhas, dessa vez sob a égide da União Astronômica Internacional, com regras sobre os nomes que podíamos dar e aqueles que não podíamos dar, e campanhas que foram direcionadas ao grande público. As pessoas podiam dessa vez gratuitamente votar. Houve campanhas nacionais, houve uma campanha na França que foi organizada. Então foram dados nomes e agora temos cerca de 200 planetas que foram nomeados, que receberam nomes. É um número pequeno, na verdade, né? Mas bom, é um começo. É um processo complicado. Eu participei de forma muito, muito próxima, muito ativa na primeira campanha.
Tivemos perguntas em que não tínhamos pensado. Se você quer dar o nome de alguém a um planeta, quais critérios você usa para que esse nome seja aceitável ou não aceitável? É complicado. E então, bom, depois, né, se quisermos dar nomes de deuses, e isso é o que geralmente é escolhido no final das contas, tentar ter uma cobertura das diferentes mitologias, das diferentes civilizações. Então, por exemplo, há nomes que foram dados. No Japão houve uma atividade intensa, e então muitos nomes que foram dados são de deuses da mitologia japonesa, coisas assim. Há até nomes da mitologia tailandesa para alguns planetas, porque na Tailândia também existe um movimento. E há nomes da mitologia, enfim, nomes que foram dados por astrônomos do Marrocos também. Então, você vê uma grande diversidade de nomes. Eu não tenho os exemplos aqui na minha frente, então você pode procurar os diferentes nomes que foram dados. Mas é isso, há muitos nomes que foram dados. É um processo curto, mas que é complicado. Depois também é preciso escolher os planetas que vamos nomear, já que reconhecemos muitos quais vamos nomear, e aí também foi necessário definir critérios, e isso é feito aos poucos, porque, como eu disse no começo, no início, é um assunto delicado, e podemos cometer erros que levam a mal-entendidos, principalmente se dermos nomes de pessoas. Então é preciso, então é, é complicado. Então é um processo que é longo, que está em andamento e que vai continuar. Mas enfim, hoje já temos mais de 5.000 exoplanetas conhecidos, não vamos nomear todos eles, não é e não tem problema. Ah, não tem problema. Então estamos chegando ao final da nossa entrevista. Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer. Você tem alguma recomendação de leitura para quem quiser aprender um pouco mais? Então, sobre o estudo dos exoplanetas, existem livros, sejam seus ou de outras pessoas, de seus colegas, que você recomendaria então? Ah, é muito bom você fazer essa pergunta, porque acontece que meu colega Guillaume Ebrard acabou de publicar um livro sobre exoplanetas. Planetas Extraordinárias, não lembro o título exato, me desculpe. Espero que Guilherme me perdoe. Acho que é Mundo Extraordinário dos Planetas Extraordinários. A gente vai colocar na descrição. E que acabou de ser publicado com ilustrações incríveis. E está cheio de pequenos capítulos sobre todas as questões que a gente mencionou hoje, totalmente acessíveis para o público em geral. E sim, eu realmente posso recomendá-lo. Ele certamente vai ter muito prazer em ler. Certo. Uma última pergunta para encerrar. A gente espera fazer algumas descobertas nos próximos anos? Sim. Então, sim, não é nem que a gente espera. Eu tenho certeza que vamos fazer. Não há absolutamente nenhuma dúvida. E já temos previsões, coisas que a gente esperaria ver? Bem, não. Justamente. Então, minha primeira resposta é sim, vamos descobrir um monte de coisas. E não, eu não sei o que é. E eu não sei o que é justamente porque a gente vai descobrir. Se eu dissesse sim, vamos descobrir, é porque já saberíamos no fundo. No- é, Tenho certeza de que vamos descobrir coisas, inclusive as não planejadas. Isso é essencialmente o que significa descobrir. Nesses últimos 30 anos de descobertas de exoplanetas, é maravilhoso o número de descobertas surpreendentes que tivemos. Toda vez que, no fundo, fazemos uma previsão, achamos que vamos ver isso, achamos que vamos ver aquilo, vamos observar e encontramos outra coisa. E eu até tenho uma piadinha, é para brincar com meus colegas teóricos. Quando um teórico te diz, não adianta observar isso, isso não existe. Ou você não vai conseguir ver, pronto, isso não existe. A primeira coisa que um observador deve fazer é ir lá conferir para ver se o teórico estava errado e que isso realmente existe. Então, se um teórico te disser para não observar alguma coisa, faça isso mesmo assim. Isso é uma piada, claro. A teoria serve para entender o que a gente observa. E se não tivéssemos os teóricos que constroem nossa compreensão do mundo, o que observaríamos não faria sentido. Não basta apenas observar a existência de um objeto ou a medição de uma quantidade.
É preciso dar sentido a isso. E para isso, a teoria, o fato de que as pessoas compreendam as coisas é muito, muito importante. Mas vamos fazer muitas descobertas e eu não sei o que mais. Ok, então eu marco o encontro, então. Vamos marcar um próximo encontro para abordar essas novas descobertas. Obrigado, obrigado a você. Muito obrigado.